Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Está no ar o meu, o seu, o nosso Inédita Pamonha, porque hoje é quinta-feira, dia de reflexão sobre a vida. Estamos patrocinados, como sempre, por Eastman Chemical do Brasil e por BNP Paribas Asset Management. Gostaríamos de agradecer a todos os nossos apoiadores, em especial os nossos apoiadores deste mês de maio, cuja generosidade será toda ela revertida em proveito dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Pois muito bem, queremos falar sobre vida boa, queremos falar sobre felicidade, queremos também falar sobre sabedoria. Sabedoria que nos permite, ao longo da vida, almejar, buscar, pretender uma vida boa, uma vida feliz. E aí, eu gosto muito de ler sobre os filósofos e as escolas de pensamento que discutem as condições de vida necessárias para alcançar a felicidade. E duas das antigas fazem parte do meu cardápio quase que diário: os epicuristas e os estoicos. Eram rivais, não dizem a mesma coisa, discrepam em muita coisa, mas também coincidem em algumas. Epicuro dirá que a felicidade depende do que desejamos. E, de certo modo, os estoicos dirão isso também, que a felicidade depende do que desejamos. Ora, a diferença é que, no caso de Epicuro, o desejo ele é pensado em função do prazer, enquanto que, no caso dos estoicos, o desejo é pensado em função da vontade. Entendendo aqui por vontade todo o esforço de inteligência para definir a vida e, portanto, para pensar os desejos. Então, o desejo bom de Epicuro, ou seja, o desejo que não atrapalha a vida, o desejo que não atrapalha a felicidade, ele tem a ver com o tipo de prazer que proporciona. Enquanto que o desejo bom para os estoicos tem a ver com uma vontade, ou seja, com critérios que poderíamos chamar de morais, com critérios que outros chamariam de éticos, com valores e princípios. Então, vamos ver quais são as consequências de tudo isso. Venha comigo, me dê a mão. O que dirá Epicuro? Epicuro dirá que estamos comparando, o desejo de Epicuro e o desejo dos estoicos, esse desejo que não atrapalha a vida feliz. Então, vamos lá. Para Epicuro, o desejo que não atrapalha a vida feliz é o desejo daquilo que é, ou por aquilo que é natural e necessário. Portanto, aquilo que devemos desejar, aquilo que podemos desejar, é aquilo que qualquer vivente desejaria e aquilo sem o que não sobreviveríamos. Portanto, a coisa é bem restritiva, porque respirar, por exemplo, é natural e necessário, água, por exemplo, é natural e necessário, e nutrientes estritamente necessários para a sobrevivência. Nutrientes.
Ponto final. Sacou o tamanho da restrição? Bom, nós vamos depois dar mais exemplos. Vamos para os estoicos. O que devemos desejar? Devemos desejar só aquilo que está estritamente na nossa capacidade de satisfazer. Devemos desejar só aquilo que podemos nós mesmos implementar, realizar e alcançar. Em contrapartida, tudo aquilo que não está completamente ao nosso alcance para a satisfação não deve ser desejado, vai comprometer a felicidade. Portanto, veja, o critério de Epicuro é um critério de sobrevivência. O desejo é restrito ao que é natural e necessário. O critério dos estoicos é um critério de soberania, de controlar a própria vida, de não depender do acaso, de não depender da sorte, de não depender de ninguém, de não depender de algo que não controlamos e assim por diante. Bom, meus amigos, vocês devem imaginar que tanto uma escola de pensamento quanto outra escola de pensamento trabalham num nível de privação bastante considerado, um nível bastante grande de rigor. Para ser feliz é preciso desejar muito pouco, mas muito pouco. Então, eu resolvi trabalhar com situações um pouco mais concretas. Um estudante precisa tirar 8 para passar de ano. Ele deve desejar tirar 8? Pergunto a um epicurista. E ele dirá, não tirar 8 e ser reprovado compromete a sobrevida? Não, então não deve desejar. Pergunto a um estoico, ele deve desejar tirar 8 para passar de ano? Também não. Por quê? Porque o que está sob seu comando, ao seu alcance, é estudar. É estudar. Portanto, ele deve desejar estudar, porque ele vai lá e estuda. Agora, desejar tirar 8 depende de coisas que ele não controla, como, por exemplo, das questões da prova, dificuldade da prova, a correção do professor, o rigor da correção do professor, a maior ou menor generosidade, mão aberta do professor para dar nota, e nada disso está sob seu controle. Portanto, ele deve desejar só estudar, porque estudar, ele vai lá e estuda. Desejar tirar 8 para passar de ano, ele não deve desejar. Então eu me volto para Epicuro e para os estoicos, agradeço muito, mas sempre desejei tirar a nota para passar de ano. Talvez por isso tenha passado meus perrengues e minhas angústias. Talvez, de fato, o fato de ter desejado tirar notas altas tenha comprometido a minha felicidade. Mas, muito obrigado, o que propõe Epicuro e os estoicos está completamente fora da minha vida. É uma sabedoria que ultrapassa muito a minha capacidade de ser sábio. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Vamos pegar um segundo exemplo. Eu estou trabalhando e há a possibilidade de uma promoção. Devo desejar ser promovido? Resposta de Epicuro, primeiro, não é natural e necessário. Você pode ficar sem ser promovido o resto da vida, isso não compromete a continuidade da vida.
Resposta dos estoicos, também não. Por quê? Porque a promoção, ela depende, por exemplo, do desempenho do concorrente. Depende da simpatia e das antipatias de quem vai decidir a respeito dessa promoção. Depende dos critérios que serão adotados. Isso, eu diria, partindo do pressuposto que não tem maracutaia, não tem nada e tal, né? Depende um pouco dos critérios que poderão favorecer a um ou a outro na hora da escolha de quem vai ser promovido. Nada disso você controla. Então, o que é que você deve desejar? Você deve desejar trabalhar. Você deve desejar fazer o melhor que pode. Isso, sim. Tomemos um terceiro exemplo. Bater meta, né? Bater meta é uma exigência do mundo do trabalho. Pergunto para Epicuro, claro que não. É um desejo inadequado. É um desejo que não é natural e necessário. É um desejo que, né, continua-se vivo mesmo sem bater as metas que o chefe colocou no PowerPoint em janeiro. Aí eu pergunto para os estoicos, também não. Também não. Você deve desejar se esforçar, está ao seu alcance. Você vai lá e se esforça. Mas desejar bater a meta, não. Porque, em primeiro lugar, o sarrafo da meta não foi você que definiu. Em segundo lugar, o sarrafo da meta, o alcance desse sarrafo depende de um monte de variáveis que você não controla. Entre elas, o desempenho dos concorrentes, por exemplo, né? Se você tem uma meta de fatia de mercado, né, é claro que essa fatia de mercado será alargada na sua empresa em função da perda de fatia de mercado por parte dos concorrentes. E quem é que disse que os concorrentes vão tolerar isso de boa e não vão reagir, não vão lutar até com mais competência do que você? O certo é que a competência do concorrente escapa ao seu controle. É melhor não desejar bater meta, é melhor só se esforçar. Eu acho isso tudo muito engraçado, porque os estoicos são adorados pelo pessoal do mundo corporativo e, no entanto, eles não se cansam de dizer coisas completamente incompatíveis com uma convenção de vendas. Então eu vou dar um último exemplo. E o seu filho é acometido de uma doença grave e mortal. Eu vou repetir, o seu filho é acometido de uma doença grave e mortal. Ou, se você preferir, você mesmo é acometido de doença grave e mortal. Mas fiquemos com o seu filho. Você pode ou deve desejar que ele se cure. Você deve desejar que a ciência evolua a ponto de passar a curar o que hoje é incurável? Resposta de Epicuro, não. No caso do filho, não. No caso de si mesmo, sim. Mas no caso do filho, não. Deve desejar que o filho se cure? Não. E por que não? Porque ter um filho curado não é desejo natural e necessário. Ou, se você preferir, se o seu filho morrer, você continua vivo. Estou tirando as consequências daquilo que está escrito. Quanto aos estoicos, deve desejar que o seu filho se cure? Deve desejar que a ciência encontre uma solução e passe a curar aquilo que hoje não consegue curar? Não. Simplesmente porque não depende de você. Então, o que é que depende de você? Tratá-lo. Tratá-lo com os recursos que tem e suportar com estoicismo e dignidade a sua morte. Porque é assim que é ser estoico. Ser estoico é aguentar com a espinha vertical os trancos do acaso e jamais desejar que o acaso penda para um lado ou para o outro. Portanto, um estoico jamais iria a uma arquibancada de um estádio de futebol. Tampouco torceria pelo seu time na televisão. Tampouco teria um time para torcer. Porque torcer é desejar a vitória. E esse desejo não é bom. Esse desejo não é bom porque não depende de você. Depende do desempenho dos jogadores. E nem mesmo o torcedor do Real Madrid tem a certeza de que os jogadores estarão à altura do adversário, muito embora estejam quase sempre. Um estoico não torce, um estoico realiza.
E quanto àquilo que não depende dele, o estoico suporta estoicamente. Aguenta o tranco. Mas puxa vida, né? Se você for espremer mesmo, porque ele diz, você não pode desejar a cura, mas pode desejar tratar, porque você vai lá e trata. Mas depende do remédio. E se acabou o remédio? E se o remédio custa o que você não tem para pagar? No final das contas, aquilo que depende 100% de nós, absolutamente de nós, é bem pouco. Eu não devo desejar ganhar a competição, eu devo desejar treinar. Pois é, mas e se não tiver campo de treinamento porque alagou? Então, meus amigos, muito obrigado a Epicuro, muito obrigado aos estoicos, mas essa sabedoria de felicidade me sobrepassa. Vou procurar a minha felicidade em outro lugar. Talvez com Aristóteles, talvez com Montaigne, que vão evitar esses exageros e vão tentar propor uma sabedoria mais compatível com a minha pequenez. Vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes. Oi, professor, tudo bom? Faz um tempão que eu acompanho seu trabalho aí com admiração. Tive prazer de já te ver ao vivo. Mas enfim, minha pergunta é sobre o episódio de algumas semanas aí que você comentou sobre o uso de inteligência artificial e se isso configura ou não arte, né? A conclusão foi que não, porque a arte precisa vir do ser humano, né? Você até usou o exemplo da natureza, etc. E aí eu fiquei pensando nisso. Por quê? Porque eu tô aprendendo a pintar. E aí o que acontece eu gosto muito mais de pintar do que de desenhar, né? Não sei se causa ou consequência, meu desenho está muito mais defasado do que a pintura. E aí, por conta disso, eu tenho usado a inteligência artificial para me ajudar a visualizar, a tangibilizar algumas ideias, para depois, de fato, pintar o que ela me deu, né? A ajuda que ela me deu. Então, eu deixo a pergunta para você nesse sentido. Será que a reflexão não pode ser que, olha, o uso da inteligência artificial, desde que depois haja uma intervenção humana, não descaracteriza uma obra como não arte? Obrigado e um grande abraço. Resposta a Ivo Andreotti. O Ivo pergunta o seguinte: ele é pintor, gosta de pintar telas, não é? E ele diz que se serve da inteligência artificial para uma inspiração primeira, e a partir do que a inteligência artificial propõe, sugere, ele cria, pinta, tangibiliza e põe na tela ao modo dele. Então a pergunta dele é com relação à arte, porque eu havia dito que a arte é uma coisa humana propriamente, então não diz respeito aos resultados propostos pela inteligência artificial. Então, minha resposta para o Ivo ela é muito simples. A arte começa onde a sua intervenção começa. E, portanto, há arte sim, mas a parte artística do seu trabalho é a sua. E a parte robótica do seu trabalho não é artística, é robótica. Ok? Maravilha! Era isso por hoje. Se você gostou, ouve de novo, eu ouviria de novo, eu juro que eu ouviria de novo. Eu acho que tem muita coisa a aprender aqui. Deixa um likeão se você gostou. Mas isso é um podcast, não tem like. Se não tiver like, não tem importância, mas deixa sempre um like. Tomara que você tenha gostado. Se você gostou, convida alguém para ouvir também, compartilha. Vamos fazer chegar ao mundo as coisas que pensamos, porque só assim conseguiremos transformá-lo minimamente. Não esquece, amanhã, reflexão matinal, 6 da manhã. Beijo grande, valeu, até a próxima. Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais.